Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar o quinto e último volume da História da Filosofia do Frederick Copleston, que trata da filosofia russa, positivismo e existencialismo. Antes de falar especificamente dessa obra, eu gostaria de pedir a vocês se inscrevam no canal, ative as notificações e também na descrição desse vídeo eu deixarei um link com a obra e com cupom de desconto que pode ser utilizado em quaisquer compras que vocês fizerem no site da Vid Editorial, tá bom? Então, de pronto, falando de todas, né, da coleção do Copleston, eu já poderia salientar que essa é a história da filosofia mais prolixa que nós vamos encontrar em língua portuguesa, tá? E o que chama a atenção nesse quinto volume é um grande diferencial, que é que ele trata especificamente da filosofia russa. Bom, só que antes de tratar da filosofia russa, o Copleston nos ajuda, nos dá um contexto para que nós possamos entender melhor. Então ele traça uma história, uma pequena, digamos, história daquilo que se tornaria a Rússia. Por quê? Bom, se nós verificarmos a história, nós vamos perceber o seguinte: o Ocidente foi influenciado diretamente, né, por Roma. Né? Houve a helenização, o Império Romano, a queda do Império Romano, e aí eles vão dizer a inauguração do período medieval, etc. Então todo o Ocidente é influenciado por Roma, Igreja Católica, doutrina cristã. O Oriente, então, é influenciado por Bizâncio, né, que é Constantinopla e Bizâncio, cidade fundada, criada, construída por Constantino. Então, desde o início, nós vamos ver na história do cristianismo, já existe, apesar da unidade da igreja, já existe posições diferentes, aí tem a questão das heresias, enfim. E aí no século XI acontece a cisão, o cisma, que divide a igreja em oriental e ocidental. Então, a Rússia é influenciada diretamente por Bizâncio, que se torna então a igreja russa ortodoxa no Oriente, que é diferente da igreja católica, inclusive na sua iconografia, nas questões de fé, apesar de poder parecer semelhante, são diferentes. E aqui no Ocidente houve toda essa influência da filosofia grega, que foi absorvida pelo Império Romano, enfim, e que influenciou as criações filosóficas desde a época da helenização até o período da patrística, a escolástica, enfim. O que não aconteceu na Rússia, justamente em razão dessa influência bizantina. Então Copleston vai dar um contexto, vai explicar a questão do início, quando havia essa divisão, né, não havia a Rússia, a invasão dos mongóis, a Rússia vencendo os mongóis, unificando ali com Ivan o Terrível, a questão de Pedro o Grande, que é o primeiro que, digamos que, é conhecido como o primeiro que se abre para o Ocidente, mas já havia influências, o Copleston vai dizer, ocidentais dentro da Rússia. Tá? Só que a Rússia não passou por esse desenvolvimento filosófico que ocorreu no Ocidente. Tá? Não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Copleston vai salientar isso. Então, a visão filosófica deles é diferente da nossa. Não houve aquele, como eu disse, o desenvolvimento que decorreu do Império Romano, a absorção da filosofia grega, patrística, escolástica. Então, é um contexto totalmente diferente e ainda hoje existe esse entrelaçamento na Rússia entre Igreja Ortodoxa e Estado, o que não acontece no Ocidente. Né? A Igreja Católica tem seu país, o Vaticano, enfim, houve essa divisão entre Igreja e Estado, o que não acontece na Rússia. Tá? Então, a Rússia, segundo o próprio Copleston, ela não se desenvolve filosoficamente, inclusive no sentido que houve toda essa evolução do pensamento no Ocidente. Então, o Oriente, no caso a Rússia, é totalmente diferente
do Ocidente. Então, o Copleston vai fazer isso. No primeiro capítulo, ele vai contextualizar, dar então os dados e vai tratar dessas questões históricas, então, para que nós possamos então engendrar aí no pensamento dos filósofos russos. Outro ponto que o Copleston salienta é, ele trata de autores na história da filosofia que teoricamente não são autores filósofos no sentido da filosofia antiga, tá? Como Platão, como Aristóteles, como São Tomás de Aquino. Então ele vai trazer, por exemplo, a figura do Dostoiévski, tá? Que acabou, futuramente ele influencia o existencialismo teísta, que é outro tema que o Copleston, sobre o qual o Copleston vai falar nesse volume. Então, como é um caso à parte, ele é o autor que nós temos agora em língua portuguesa, que vai nos explicar, inclusive, a questão de toda essa posição messiânica que a Rússia tem em relação ao Ocidente. Né? Se nós pegarmos um autor específico como Dostoiévski, ele acredita que a Rússia possui uma mensagem a qual salvará o Ocidente, porque o Ocidente caiu num debacle moral, cultural. Então, quando a gente lê a história do Copleston, a forma, é possível entender esse contexto. Inclusive, nos ajuda igualmente a entender a atualidade, né, o pensamento dos russos, enfim, porque ainda hoje eles são altamente influenciados por esses autores filósofos anteriores, principalmente, como eu disse, a questão de Dostoiévski. Mas ele não trata só de Dostoiévski, inclusive ele vai falar que a filosofia russa não nasce como uma filosofia, não é uma filosofia acadêmica, que ela tem um cunho social. E nós sabemos da influência ali, que veio posteriormente em 1917, com a Revolução Comunista. Enfim, então eles têm essa pegada social. E aí o Copleston vai dizer justamente isso, que ele acaba incluindo na sua história da filosofia autores como Dostoiévski, Chernyshevsky e outros que não têm um sistema filosófico e que não eram acadêmicos. Esses filósofos não saíram dos bancos das universidades, como acontece e como aconteceu na história da filosofia ocidental. Então, nós temos todo esse introito para que então o Copleston vá falar dos autores que ele considera inseridos dentro dessa filosofia russa, então para que nós possamos entender esse pensamento. Então ele vai falar de Tchadaev, Ivan Kirivsky, Peter Lavrov, o próprio Dostoiévski, né, que ele vai tratar tanto do Dostoiévski como dialético, como pensador metafísico. Ele trata do Vladimir Soloviev, que é considerado um filósofo e que tem toda a questão social incluída. É que ali, como eu disse, e ele vai salientar, existe esse entrelaçamento entre a literatura, né, autores da literatura, e aquilo que ele considera como autores filósofos também. O próprio Tolstói, Chernyshevsky, que é quem influencia diretamente Lenin, tá? O livro que Lenin considerava que mais influenciou é o do Chernyshevsky. E aí, quando nós vamos ler Dostoiévski, no Homem do Subsolo, Dostoiévski está criticando o materialismo do Chernyshevsky, então ele causa uma destruição. Quando você lê O Homem do Subsolo e entende o que ele está querendo dizer, esse ataque à filosofia materialista, o niilismo, né, com suas obras como Demônios, enfim, uma mentalidade, digamos, revolucionária, como o próprio Raskolnikov, né, que se comparava ali. Só um instante, gente. A Napoleão, o próprio
como eu disse, o Lenin, Stalin, que se compara aos imperadores russos antigos. Então ele também vai tratar dos filósofos do pós-exílio, né, da filosofia sob Stalin, a psicologia, a ética, marxismo e outras filosofias, o Berdyaev. Então, ele, como eu disse, o interessante é que em língua portuguesa é o primeiro autor de uma história da filosofia que se aprofunda nesses autores russos, justamente porque a forma da filosofia russa ela é um pouco atípica em comparação à filosofia do Ocidente. Bom, e aí na segunda parte da obra do Copleston, tá, ele vai tratar da questão da filosofia britânica contemporânea, o positivismo, o existencialismo, a introdução ao existencialismo, o existencialismo teísta, o existencialismo ateu, Kierkegaard, enfim. E o último é uma avaliação crítica do existencialismo. Então, tá aqui coroando, finalizando aí os lançamentos relacionados à história da filosofia do Copleston, temos aqui o 5º volume, para quem gosta, como eu, de literatura russa, enfim, é muito interessante porque o Copleston consegue captar esse sentido, apesar de toda essa distância que existe entre o pensamento do Ocidente e do Oriente relacionado à filosofia. Tá? Então ele coloca esses autores que influenciaram, acabaram tendo esse cunho de literatura, mas que também se envolve com questões sociais, política, o marxismo ali, né, que é totalmente uma situação atípica. Ele se aprofunda nisso e traz uma visão muito interessante sobre a história da filosofia. Então, Copleston, história da filosofia, filosofia russa, positivismo e existencialismo, que também é uma filosofia que entra em voga aí, com autores e psicólogos, enfim. Fica aqui a minha recomendação para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, escrevam, façam perguntas, tá? Um abraço e até a próxima.